Olá a todos, eu sou o professor Leonardo, estamos aqui de volta no nosso curso preparatório para exame de ordem, dentro da disciplina de Direito Penal, vendo o nosso bloco de aulas sobre Teoria Geral do Delito. Nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre tipo e tipicidade, né? Nós vimos, em especial na última aula, algumas considerações sobre os tipos na sua dimensão dolosa e na sua dimensão culposa, né? Vimos que em relação a esse elemento subjetivo eu posso ter dolo direto, de primeiro ou segundo grau, dolo indireto ou eventual, ou ainda o chamado dolo alternativo, e em relação à culpa, a culpa pode se dar por negligência, imprudência ou imperícia, e ainda em relação à previsibilidade do resultado, a culpa será consciente ou inconsciente. Nós vamos então continuar agora com outro elemento do conceito analítico de delito, um elemento muito importante, que é o elemento da antijuridicidade ou ilicitude, conforme o autor estudado, né? Alguns autores usam esta ou aquela terminologia. Mas, em última análise, quando eu falo de antijuridicidade, eu falo da necessidade de se verificar se há uma contrariedade entre a conduta do agente, né? Conduta essa típica, evidentemente, né? Nós já estamos aqui no terceiro elemento do conceito analítico de delito, já ultrapassamos a verificação da conduta, ultrapassamos a verificação da tipicidade, mas só a tipicidade por si só não é suficiente, porque nós temos que verificar se essa conduta do agente é contrária ao ordenamento jurídico como um todo. Por que isso? Porque, eventualmente, o legislador pode criar condições permissivas para a prática de condutas típicas. Eu posso ter, em algumas situações, a possibilidade de causar um resultado típico e, mesmo assim, não ser punido, porque o ordenamento jurídico, de alguma forma, me autoriza a agir daquela maneira. Então, quando eu falo aqui de antijuridicidade, eu falo necessariamente da contrariedade entre a conduta típica e o restante do ordenamento jurídico. Se não há nenhuma norma permissiva para aquela conduta típica, eu posso afirmar, então, que ela, além de típica, ela é antijurídica. Isso se dá, evidentemente, em uma dimensão formal. Mas nós também temos que lembrar que, da mesma forma que na tipicidade, aqui na antijuridicidade, eu também preciso pensar em materialidade, eu preciso pensar em lesão a bens jurídicos, né? Se eu não tenho uma lesão a bens jurídicos, eu não posso falar em antijuridicidade no plano material. Então aqui nós vamos ter, de novo, a ideia de que a ilicitude é, no plano formal, uma contrariedade entre a conduta típica e o ordenamento, e no plano material, a contrariedade se dá com lesão a bem jurídico protegido, ou pelo menos a um perigo de lesão a esse bem jurídico. Nós vamos encontrar no Código Penal 4 grandes causas de exclusão da antijuridicidade, ou seja, quando o agente pratica a conduta típica de acordo com uma dessas 4 causas, eu não posso falar que a conduta é antijurídica, porque essas 4 causas são, como já vimos, normas permissivas, autorizam a prática de condutas típicas desde que observadas certas condições. Nós vamos ter, então, lá no artigo 23, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Quando eu falo de estado de necessidade, eu falo necessariamente de uma situação na qual eu pratico a conduta para salvar um bem jurídico que está ameaçado. Nesse sentido, vejam lá o artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então vejam, os senhores, vejam as senhoras, que quando eu tenho uma situação
de estado de necessidade, eu sacrifico um determinado bem jurídico alheio para proteger o meu ou o de terceiro. Né? Quais são, então, os elementos necessários para o reconhecimento desse estado de necessidade? Eu tenho que ter um perigo atual. Né? O artigo 24 é claro nesse sentido. Então, não posso praticar o crime alegando estado de necessidade diante de um perigo futuro ou hipotético. Né? O perigo tem que ser presente, tem que ser atual. No momento em que eu pratico a conduta lesiva, eu tenho que ter um bem jurídico meu ou de terceiro sob perigo. É evidente que também aquele que age sob estado de necessidade não pode dar origem à situação de perigo. Né? O legislador também deixa claro que aquele que age em estado de necessidade se vê diante de um perigo que não provocou por sua vontade. Alguns autores vão discutir aqui se eu posso ter, né, uma criação culposa da situação de perigo e com isso agir em estado de necessidade. Basta aqui nós termos então, né, para evitar discussões doutrinárias, a ideia de que toda vez que o agente não pratica por conduta prévia um resultado que leva à situação de perigo, ele pode agir em estado de necessidade. Outra questão importante no estado de necessidade é a possibilidade de proteger o bem jurídico por outra conduta. O artigo 24 também faz menção a isso, quando diz que não se podia evitar de outro modo, né, aquela situação de perigo. Então, toda vez que eu tenho uma outra forma menos gravosa, menos lesiva de proteger o meu bem jurídico ou o bem jurídico de terceiro sem sacrificar bem jurídico alheio, eu tenho que dar, né, privilégio, tenho que buscar de alguma forma obter essa proteção por meios menos lesivos. O estado de necessidade somente pode ser empregado em último caso. E também não posso exigir o sacrifício daquele bem jurídico. Eu tenho aqui, evidente, que guardar alguma proporcionalidade entre o bem jurídico lesado e o bem jurídico a ser protegido. Né? Alguns autores vão estabelecer que essa relação de proporcionalidade, se ausente, afasta o estado de necessidade. Então eu tenho que ter aqui, por exemplo, o sacrifício de bem jurídico que seja, no mínimo, menos ou, no máximo, de igual relevância ao bem jurídico protegido. Né? Então, eu posso sacrificar a vida alheia para proteger a minha. Posso sacrificar o patrimônio alheio para proteger o meu patrimônio. Mas fica difícil imaginar, por exemplo, o sacrifício da vida alheia para proteger a minha honra. Né? Um bem jurídico que, embora importante, tem menor relevância do que o bem jurídico lesionado. Ok? Outra questão importante é a de que eu não posso alegar estado de necessidade quando eu tenho um dever de agir. Então, lembram quando nós vimos lá atrás, no artigo 13, parágrafo 2º, aqueles que têm o dever de agir, esses não podem alegar estado de necessidade e, com base nisso, se omitir. Né? Eles não podem deixar de agir para proteger seus próprios bens jurídicos. Né? O salva-vidas, o bombeiro, por exemplo, não podem justificar a sua omissão a título de estado de necessidade. Ok? Quando o direito que é protegido pelo estado de necessidade for passível de ser sacrificado, né, então nós temos lá no artigo 24, como nós vimos, que o sacrifício do direito protegido não era razoável de se exigir. Mas, como nós falamos há pouco, eu tenho situações onde eu tenho essa desproporção entre o bem jurídico sacrificado e o bem jurídico protegido. Nessas situações, eu ainda posso me beneficiar de uma redução de pena. Vejam lá o parágrafo 2º do artigo 24. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Ok? Continuando, então, outra causa de exclusão da antijuridicidade, além do estado de necessidade, é a chamada legítima defesa. Quando eu tenho a legítima defesa, além do estado de necessidade, também temos no Código Penal, previsto expressamente no artigo 25,
a causa de exclusão de antijuridicidade, conhecida como legítima defesa. O artigo 25 vai prever, então, que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, nessa previsão do artigo 25, nós vamos encontrar alguns elementos, como, por exemplo, a injusta agressão. Se no estado de necessidade eu estava diante de uma situação de perigo, aqui não, aqui eu já tenho a situação onde um terceiro age dolosamente em relação aos bens jurídicos de quem vai reagir. Então eu tenho que ter uma situação de agressão injusta. É evidente que eu não posso provocar a situação de agressão por parte do terceiro e depois alegar legítima defesa em meu interesse. Eu tenho que ter aqui uma situação onde a agressão dolosa é desmotivada em relação àquele que a sofrerá e, com isso, reagirá em legítima defesa. Além dessa situação de agressão injusta, que deve ser uma situação real, aqui também não podemos ter uma antecipação da legítima defesa, né? Não posso agir em legítima defesa diante de uma agressão hipotética ou futura. Eu também exijo a moderação no emprego dos meios necessários para repelir a agressão. Os meios necessários são aqueles eficazes e suficientes à repulsa da agressão. E eu tenho que guardar alguma proporcionalidade entre esses meios. Não posso, por exemplo, admitir a título de legítima defesa, por exemplo, em relação ao patrimônio, que eu acabe por empregar um explosivo, né, a fim de proteger a minha propriedade. Vamos ter uma situação muito delicada aqui, em relação à legítima defesa, no emprego das chamadas ofendículas, né, quando eu emprego aqueles bens, aqueles itens que são aptos a proteger a propriedade, e esses bens são, por vezes, lesivos, né, podem causar lesão à integridade física. Daí a necessidade de se guardar a proporcionalidade, a moderação. O agente não só deve selecionar o meio adequado para repelir a agressão injusta, mas também esse meio deve ser empregado na medida do estritamente necessário. Por que isso? Porque quando nós olhamos lá no parágrafo único do artigo 23, e isso vale também para o estado de necessidade, nós temos que lembrar que o agente que qualquer que seja o excesso no emprego dos meios, seja excesso doloso ou culposo, não terá o reconhecimento da excludente e responderá pelo resultado. Ok? Com isso, então, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos retomar na próxima aula, vendo o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Se gostou da nossa aula, por gentileza, compartilhe com os seus colegas. E até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.